No início de 2012, Eike Furquim Batista da Silva, filho do ex-presidente da Vale, empresário desde os anos 80, dono de minas de ouro no Canadá e no Chile, tinha um patrimônio estimado em 35 bilhões de dólares. Era o sétimo homem mais rico do mundo, de acordo com a Forbes. Era o mais rico do Brasil, por uma margem confortável. Em entrevistas, Eike prometia superar Bill Gates. Circulava no jet set internacional, era amigo de celebridades, pilotava powerboats, colecionava Lamborghinis. O coração do seu império era a OGX, uma empresa de petróleo criada para explorar o pré-sal brasileiro. A OGX havia captado 6,7 bilhões de reais num IPO que quebrou recordes, prometendo revolucionar a produção de petróleo do país. Em outubro de 2013, a OGX pediu recuperação judicial. Em janeiro de 2014, a Bloomberg informou que o patrimônio de Eike era negativo, menos $1 bilhão. A maior destruição de fortuna pessoal já registrada num período de 2 anos na história do capitalismo. Para entender o colapso, é preciso entender a lógica do Grupo X e por que essa lógica funcionou até deixar de funcionar. Eike era um empreendedor de commodities. Sua fórmula era identificar um ativo promissor, um depósito mineral, uma bacia petrolífera, um terreno portuário, estruturar uma empresa em torno desse ativo, contar a história ao mercado, fazer um IPO para captar recursos e usar esses recursos para desenvolver o projeto. O nome X presente em quase todas as empresas do grupo simbolizava multiplicação. OGX para petróleo, MMX para mineração, OSX para construção naval, LLX para logística portuária, MPX para energia. Cada empresa tinha seu IPO. Cada IPO tinha sua narrativa de crescimento extraordinário. A narrativa da OGX era a mais sedutora. No momento do seu IPO, em 2008, a empresa não havia extraído uma única gota de petróleo. Mas Eike prometia que os campos da Bacia de Campos continham reservas que fariam dela uma mini Petrobras. Os analistas acreditaram. Os investidores colocaram 6,7 bilhões de reais. O problema foi que os campos da OGX eram muito menores do que o prometido. O petróleo estava lá, mas em volumes que tornavam a produção comercialmente inviável. Em 2013, a empresa anunciou que abandonava operações na Bacia de Campos. As ações despencaram. A confiança do mercado evaporou. O colapso da OGX desencadeou um efeito dominó. As outras empresas do Grupo X dependiam da credibilidade do grupo como um todo. Quando a OGX deixou de ser a história de sucesso que justificava os IPOs, as outras empresas perderam o fio que a sustentava. A MMX, a mineradora, tinha projetos de mineração de ferro que dependiam de financiamento externo. Sem crédito, não conseguia executar. A USX, a empresa de construção e operação de navios e plataformas, dependia de contratos com a OGX que não existiriam mais. A LLX, o porto, tinha um projeto gigantesco em São João da Barra que precisava de escala para ser viável. Em 2017, Eike foi preso no âmbito de uma operação da Lava Jato. Era acusado de pagar 16,5 milhões de dólares em propina ao então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em troca de privilégios nos contratos do porto da LLX. Eike confessou e foi condenado.
Cabral também foi condenado a mais de 270 anos de pena, posteriormente reduzidos. Eike foi preso 2 vezes no âmbito das investigações. Cumpriu períodos em regime fechado e domiciliar. Seus bens foram penhorados. A frota de Lamborghinis, os iates, as propriedades, tudo foi à asta pública para pagar credores. Em 2022, Eike recomeçou a aparecer em público. Lançou canais nas redes sociais, começou a dar entrevistas falando de empreendedorismo e recomeços. Em 2025, surgiu a notícia de que estava negociando a venda de 2 ativos remanescentes do grupo EBX, o Porto Sudeste e a mina Morro do IP, por um valor estimado de 5 bilhões de dólares. O caso Eike Batista é frequentemente contado como uma história de húbris de um homem que apostou tudo em promessas que não podia cumprir e perdeu tudo. Mas há uma dimensão mais ampla. Eike não destruiu apenas sua própria fortuna. Destruiu o patrimônio de dezenas de milhares de investidores que acreditaram na narrativa do Grupo X. Pessoas físicas que compraram ações da OGX em 2008 a preço de IPO, fundos de pensão que alocaram recursos nos IPOs das empresas X, credores que financiaram os projetos. A questão criminal, a propina a Sérgio Cabral, adiciona outra camada. Não se tratava apenas de um empreendedor excessivamente otimista que errou nos cálculos. Era também um empresário que pagava propina a governadores para obter vantagens nos contratos dos seus projetos. E em 2025, o homem que destruiu 170 bilhões de fortuna, em 2 anos estava de volta levantando novos investimentos, com novos projetos, com a mesma confiança de sempre. O mercado tem memória curta. Ou talvez não. Esta foi a Caixa Preta. Inscreva-se para não perder o próximo episódio.